Capítulo 10. A agulha de Emily. Emily, que estava tremendo tanto, parecia que iria desmaiar a qualquer minuto. No entanto, ela começou a passar a mão pelo cabelo que estava amarrado. Logo, uma agulha gigante foi vista em sua mão que saiu de seu cabelo. Oh, estava bem escondida, era isso. Claro que Penélope sempre foi a vítima. Eles eram tão intensos. Ela gostaria de gritar com a empregada que sempre a maltratava, mas não podia por não ter provas. Aqui. Emily me entregou a agulha com as mãos trêmulas. Olhei para o objeto que tinha continuamente machucado Penélope até agora. Era uma mera peça de metal que nem era tão grande. No entanto, ontem percebi o quão doloroso esta agulha fina e pequena pode ser para uma pessoa. Quão doloroso teria sido para ela. Ninguém teria notado, mesmo que seus braços ficassem fracos com marcas de cicatrizes sangrentas devido à dor que você sentiria todas as manhãs ao acordar. Levanta a cabeça. Cerrei os dentes e ordenei. Emily levantou a cabeça hesitante. O desespero podia ser visto em seus olhos vacilantes, pois ela provavelmente estava pensando em coisas que experimentaria agora com o violento Gonil. Observe isso de perto, Emily. Estendi minha mão sem a agulha na frente de Emily. Era uma mão branca leitosa de aparência frágil, sem cicatriz. Estava virado para que as costas da mão ficassem voltadas para o teto. Então plantei a agulha nela sem hesitar. Ah, senhora! Fui eu quem foi cutucada profundamente com a agulha, mas foi Emily quem gritou como se fosse ela quem tivesse sido picada. Então eu arranquei a agulha que estava plantada na minha mão. Eca! Gotas de sangue começaram a cair da agulha. Eu me preparei para isso, mas realmente doeu. Foi ao ponto que eu ficaria com os olhos marejados. Mas eu não mostrei no rosto quando eu esmaguei a agulha de volta na minha mão, perto de onde eu me cutuquei um momento atrás. Ah! Desta vez, não pude suportar a dor quando soltei um som. Senhora. Emily respirava com dificuldade como se estivesse tendo um ataque de pânico. Emily, sem saber o que fazer, soltou lágrimas por minhas ações imprudentes. Foi uma cena bem engraçada de assistir. Por que ela está tão assustada quando fez coisas muito piores do que isso antes? Senhora, Ick. Senhora, por que você está fazendo isso? Não precisa chorar assim, Emily, já que essas são as cicatrizes que você fez em mim. Eu respondi em um tom gentil. Então a expressão de seu rosto ficou em branco. Pode ser 2 neste momento, mas sempre pode se tornar 3, 4 e 5. Talvez ainda mais. Emily parou de respirar com minhas palavras. Seu tremor parou também. Eu vou aceitar o que você fizer comigo sem ter uma única dúvida sobre você de agora em diante. A água do banho que você vai preparar, roupas, comida, tudo. Senhora, quanto mais você fizer, mais cicatrizes aparecerão nesta mão. Será totalmente visível algum dia. Se então, não chegaria um dia em que alguém percebesse isso. Havia pessoas se perguntando quem poderia ser o abusador que não sabe o seu lugar para ignorar o membro da família Eckhart. Para dar um exemplo, assim como o irmão Renaud. Eu ataquei verbalmente Emily enquanto sorria como uma flor desabrochando. Só estou dizendo que tudo isso depende da sua atitude. Minha empregada pessoal não respondeu às minhas palavras ameaçadoras. Seu rosto estava tão pálido ao ponto que até eu pensei que ela estava sufocada por alguém agora. Levante-se agora. Você deve fazer seu trabalho agora que seu mestre terminou de comer. Peguei de volta o braço que estendi para ela. Eu então virei meu olhar para a grande janela ao lado da mesa. Emily se levantou abruptamente depois de um tempo mais ajoelhada. Então ela começou a limpar a mesa com a velocidade e habilidades robóticas. Ela aprende rápido, parece. Foi uma sorte. Acho que poderia facilmente usá-la agora e no futuro. A maneira como as pessoas vão olhar para mim teria sido a mesma, mesmo se eu conseguisse uma nova pessoa para ser minha empregada pessoal. Eu não podia ficar parada sem fazer nada para sempre, então decidi fazer aliados que eu pudesse usar. Minha empregada pessoal que liderou o abuso de Penélope. E no momento certo, uma chance me foi dada. Eu também gostei da personalidade de Emily de fazer o que eu disse para fazer sem questionar. Eu estava observando Emily com tanto pensamento até que ela terminou de organizar a mesa rapidamente. Foi então. Baque! A porta se abriu de repente com tanta força que eu me perguntei como a porta não quebrou com isso. Virei meu olhar surpresa. O cabelo com o lindo tom de rosa esvoaçou no ar. Renaud Descartes estava me encarando com uma carranca no rosto. Você. Ele se apressou no quarto. A barra que mostrava, interesse menos 3%, estava tão perto de mim. Exatamente o que você está planejando fazer? Renaud, que estava se aproximando de mim, criando uma aura sombria, franziu ainda mais a testa e deu uma aura mortal quando viu Emily parada ao lado da mesa. Você? Sim, jovem mestre. Emily congelou no local, seu rosto pálido. Apressei-me a olhar para a mesa.
Todos os pratos estavam em uma bandeja e apenas um garfo ainda estava na minha frente. Olá! Eu tinha um pressentimento terrível sobre essa situação, então peguei o garfo e o coloquei na bandeja. Olhei ao meu redor se havia algo que pudesse ser usado como arma e falei depois que confirmei que não havia nada tão perigoso. Você deveria ir agora, Emily. Ela levantou abruptamente a bandeja da mesa como se esperasse que eu dissesse isso. No entanto, Renaud gritou quando ela fez isso. Não se atreva a ir embora. Rápido! Eu disse, olhando para Emily como se dissesse para ela ir embora antes que o jovem mestre agressivo começasse a fazer barulho. Emily parecia ter entendido o significado das minhas palavras, porque ela saiu apressadamente da sala. Ela parecia comigo ontem, fugindo loucamente de Derek para sobreviver. Emily finalmente foi embora quando o olhar descontente de Renaud se fixou em mim. Responda. O que você está planejando para fazer isso? Eu pensei no que dizer por um momento. Penélope sempre conversava informalmente com Renaud no jogo. Renaud era 2 anos mais velho que Penélope. Era compreensível se eles lutassem como um gato lutando contra um cachorro, já que os dois não tinham uma grande diferença de idade. Exatamente como o segundo bastardo da casa e eu somos. Para ser preciso, ele abusou de mim e eu era sempre quem apanhava. Eu considerei falar formalmente com Renaud como falo com Derek por ele ser mais velho que eu, mas esse pensamento chegou ao fim. Seria engraçado se uma pessoa que falou com ele informalmente ontem falasse formalmente com ele agora. Você decidiu ignorar diretamente minhas palavras. Renaud perguntou desagradavelmente quando eu não respondi. Olhe para isso, que impaciência. Eu o respondi como Penélope faria. O que é isto que eu fiz? Por que você está dizendo que vai usar essa cadela como sua empregada pessoal de novo? Interesse -3 brilhava perigosamente acima do lindo cabelo rosa esvoaçante. Com o que devo responder para evitar a bandeira da morte? Pensei em ligar as escolhas, mas decidi não. Não. Mesmo se eu fizer isso, haverá apenas linhas inúteis. Engoli em seco, olhando para Renaud bufando de fúria. Se fosse Penélope, ela definitivamente diria, não é da sua conta. Ou saia do meu quarto. Que a aproximaria de sua morte. Isso não é nada para se preocupar. Você não precisa se preocupar com isso. No entanto, eu não era Penélope, então adociquei levemente essas palavras. Reilad não aceitaria nada do que eu dissesse, de qualquer maneira. Eu adociquei essas palavras, porém, então pensei que seria o suficiente para lidar com a situação. O que, no entanto, parecia ter feito o efeito oposto do que se esperava porque a emoção no olhar de Renaud passou de sombria para mortal. Alimentar seu mestre com comida podre não é nada para você se preocupar. Não, isso é. Há limites para aniquilar um Eckhart. Como ela se atreve, uma mera humilde que não conhece seu lugar. Nós não precisamos desse tipo de empregada na mansão. Existem inúmeros outros que estão implorando para trabalhar aqui até morrer, mesmo sem serem pagos. Renaud gritou. Eu, que ia concluir tudo isso dizendo que isso não é motivo de confusão, fiquei sem palavras com sua reação inesperada. Olhar para ele estar mais bravo do que eu, a vítima, me fez rir. Como você se atreve, um mero humilde que não sabe o seu lugar? Era sempre a frase que Renaud dizia a Penélope. Você ri nessa situação. Ele disse, franzindo a testa quando eu sorri por um breve momento. O quão humilde você estava sendo visto pelos outros que você está passando por esses insultos. Sim, está certo. Assim como você perguntou, como as pessoas viam a filha do Duque tão humilde que nenhum dos trabalhadores aqui iria ouvir imediatamente uma única palavra que eu dissesse. Eu me acalmei, sabendo que se eu dissesse isso, eu estaria morta. Conheci meu pai por causa do incidente de ontem. Olhei para ele com olhos de palco mais frios. Sim. O pai provavelmente concordou. Desde que eu disse a ele que tínhamos que demitir aquela cadela imediatamente. Renaud acrescentou confiante com o peito estufado como se estivesse orgulhoso de suas ações. Ele queria um elogio ou algo assim de sua falsa irmã mais nova que ele odiava até agora. Infelizmente para ele, eu não planejei fazê-lo. Papai e o irmão mais velho desejavam não demitir Emily. O que? Os olhos azuis de Renaud se arregalaram quando continuei com um tom calmo. O pai e o irmão fizeram isso.